Olá pessoal, boa noite. Como vão? Tudo bem? Então estamos aqui no nosso terceiro Amor na Polis. Nós já entrevistamos aqui o economista Manuel Tedim. Semana passada entrevistamos a queridíssima Cláudia Vitalino, uma liderança do movimento negro, presidente da UNegro. E hoje a nossa grande entrevistada é a doutora Silvia Cerqueira. Silvia Cerqueira é advogada e é uma mulher maravilhosa, aguerrida aí nas questões da igualdade racial. E eu vou falar, quando ela entrar, um pouquinho do currículo dela para vocês. Oi Marília, boa noite, querida, tudo bom? Eu vou... A Maivos é uma ONG, que é uma plataforma digital que preserva e prima pelos princípios democráticos, não é? Da defesa da democracia, e ela tem serviços na área de liberdade religiosa, tem muitos artigos, muito conteúdo de sustentabilidade, então eu recomendo que vocês façam uma pesquisa muito bacana. Está fazendo 20 anos esse ano que a Maivos começou lá atrás com uma plataforma digital que era uma novidade, e o fundador da Maivos é o queridíssimo Tony Piccolo. Boa noite, Tony! Ele está aqui com a gente. E o Tony, então, teve essa visão de criar uma plataforma digital para atendimento das pessoas online. E deu super certo, está fazendo 20 anos esse ano. E aí, no aniversário de 20 anos, nunca foi tão importante os serviços que a Amaivos presta, não é? Uma assessoria, uma espécie de consultoria na área do diálogo intercrenças, e mais todos os artigos, os seus articulistas, e ainda todo o conteúdo que ela tem nessa área, na área de sustentabilidade, na questão da democracia. Muito bacana. A nossa entrevistada já está aqui, doutora Silvia Cerqueira. Agora vamos ver se eu acerto hoje, porque na semana passada eu errei esse negócio. Vamos tentar. Vamos ver. Olha aqui. Vamos ver. Doutora Silvia Cerqueira hoje sendo entrevistada. Gente, não é pouca coisa a nossa convidada não, hein? Ela deixa eu dizer para vocês. Ei, amiga! Tudo bom? Tudo bom, amiga, mas eu não estou lhe vendo. Eu Não estou está lhe me vendo? vendo, eu Você estou lhe tem que... vendo, Você não está me vendo? Tem que subir um eu pouco estou aí. lhe vendo. Tá vendo? Você, Mas eu tô a vendo minha só, parte, eu tô vendo só essa parte do seu rostinho. aí, Ei! Opa! Mais um pouquinho. Mais um aí, pouquinho. Mais um pouquinho. Aê! Oh, que linda! Mas ela tá descendo sua câmera, hein? eu Vamos ver não me se vejo. Agora eu não me vejo. você Não. tem que subir mais um pouquinho. Vamos ver se alguém consegue nos ajudar aqui. Opa! Ai, Acho que minha amiga caiu. Ou não? não. Aí? Tá aí? Eu não estou te vendo. Agora estou vendo a sua belíssima sala, seu computador. Mas está me vendo, não. Não! Meu Deus, eu acho que eu vou sair e volto, tá, Tá Paty? bom. Combinado, combinado. Vou sair. Enquanto isso, eu vou ler aqui para vocês o currículo, que não é um currículo. Olha lá, biografia da nossa entrevistada de hoje. Vamos lendo aqui, vou ler para vocês. Ela é formada pela Universidade Católica de Salvador, conselheira seccional da OAB, conselheira federal da OAB, presidente da Associação Nacional dos Advogados Afrodescendentes,
membro da Associação Nacional de Mulheres de Carreira Jurídica. E, em 2009, doutora Silvia Cerqueira assumiu a presidência da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e é uma mulher nordestina, negra, formada em uma das mais conceituadas universidades do país e, em sua área, pertence a uma geração de advogadas e de advogados com predominância masculina e branca. Então, vejam a força desta mulher. Mas tem mais surpresa por aí. Vamos ver aqui nossa amiga entrando. Vou de novo lá, hein? Vamos ver se vai dar certo isso. Estamos aqui todos tateando nesse mundo de apps, não é? Porque a Maivos era uma plataforma e a gente estava, de alguma forma, acostumado com plataformas. Oh, bem-vinda, agora sim! Você me vê bem? Lhe vejo, mas não me vejo. Eu estou te vendo lindamente, fique aí. Paradinha, tá maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Eu estava aqui lendo o seu... Oh, tá caindo de novo isso daí, hein? Vamos ver. Ai. Aí? Isso é... Tá ótimo. Isso é uma gambiarra, hein, doutora? Isso é uma gambiarra, não. Meio gambiarra. Tempos de pandemia. O meu amigo Silvio Temer chama esse período de pandemônia. Ele diz, como foi a pandemônia? E um pouco isso que a gente estava aqui. Eu acabei de ler aqui um pouco do seu currículo, mas eu ainda vou surpreender as pessoas um pouco mais, né? Porque nós vamos falar aqui quem é a senhora, vamos revelar a sua identidade para o público, não é? Olha só. O desembargador Ney de Barros Melo Filho, do Tribunal Regional da Primeira Região, TRF, e 7 advogados, entre os quais a presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, que é a senhora Silvia Cerqueira, que está aqui conosco, da OAB, Silvia Nascimento Cardoso dos Santos Cerqueira, e o diretor da Escola Superior de Advocacia e da OAB São Paulo, Jorge Cavalcante Bolsinhas, tomaram posse na sessão virtual. Ela é tão chique que ela já tomou posse virtual, entendeu? Uma coisa assim, né? Na quarta-feira, dia 22 de julho desse ano, como membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB, e conduzida pela presidente nacional, Rita Cortes, a sessão contou com a presença de ex-presidentes e pessoas muito conhecidas e reconhecidas por sua qualidade de trabalho seríssimo na promoção dos valores da democracia, que é o que embasa aqui o nosso encontro, esse nosso programa Amor na Live. Não, Amor na Polis. Que coisa boa, que coisa boa. Bem-vinda, minha amiga. Diga lá como vai a Bahia. A Bahia vai bem, sentindo a sua falta, precisando que você chegue aqui com essa alegria, com esse carinho todo. E, assim, primeiro dizer que eu estou com muita saudade de você, né? Porque nós tivemos um período de convivência tão intenso e bom e construtivo, não é? É verdade. E, assim, mas aí é a vida, não é? A vida é assim, é encontros, despedidas e por aí nós vamos. E a Bahia tá boa, e sua amiga aqui em tempos de pandemia, mas produzindo muito, né? Nesse instante mesmo, eu estava dizendo aqui em casa, eu vou botar perfume. Me perguntaram para quê? Eu disse para fazer a live. Não é? Para encontrar com a sua amiga, que nós somos as perfumadas. Claro, senão a gente acaba perdendo os bons hábitos, né? E essa coisa difícil que nós estamos atravessando, a gente não pode te retirar de nós, né? Esse sentimento, essa alegria possível e, assim, fazer com que
Olha, César Brito entrou ali, eu estou vendo. Meu ex-presidente querido. Você sabe que outro dia eu estava conversando com uma live com o senador Cristóvão Buarque, e ele falava, né, no aspecto da educação, justamente da dificuldade que as crianças terão ao retornar à escola, justamente de resgatar ou de colocar em uso, né, o pensamento científico, que é a base da educação e a base da ciência, não é? Que é aquele pensamento que tem um método, tem uma exigência de uma organização. Então, como as crianças estão fora da escola, e nesse período, né, quase um ano, elas estão destreinadas, e isso será um grande problema. Então, a gente está aqui brincando, falando, passamos perfume, né, e Sim, nós sim, nos sim. arrumamos, ou seja, Sim. na sua linguagem nós estamos mantendo o rito, não é, doutora? Mas, há que se manter o rito, mas isso é de extrema importância para o método, para que você não perca esses hábitos, né? Então, ele falava disso, é muito importante. O Fala Adame para a gente. entrou ali. Oi, querido Adame, Oi, também. Está mandando Adame, um Humberto abraço. Adame. Maravilhoso, abraço, querido. César, Gente, só olha o que famosos César. aqui, hein? César disse que aprende com a gente. Olha, quem disse? Nós aprendemos com ele, lógico. Olha, eu quero dizer assim também, as pessoas não sabem, aqui a nossa audiência, doutora Silvia e eu fomos colegas, não é? No Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, sendo que ela, obviamente, ela era notório saber. Tá? E hoje a gente vai começar aqui um pouco a nossa live. Silvia, eu queria que você contasse, eu vou te chamar de você aqui pela proximidade e amizade, me permitir, viu, doutora? Mas, Silvia, conta um pouco para a gente, para as pessoas que estão nos vendo, que nem sempre a gente tem essa oportunidade, não é? De um pouco da sua trajetória e também da sua colaboração na construção do embasamento das políticas públicas nacionais, né, brasileiras, na questão da igualdade racial. Olha, Patrícia, você começou pelo conselho, e o conselho, nós sabemos, esse meu celular hoje está um horror. Nós sabemos que o conselho é um órgão de interlocução, não é? Entre a sociedade civil e o governo. E eu penso que no período que estivemos lá, nós conseguimos construir grandes coisas em prol da igualdade racial, né? E assim, era um conselho plural, no que pese eu estar assim muito mais ligada ao assessoramento mais tendente ao Da governo ministra, né? mesmo, não é? Mas eu conseguia, na verdade, participar de toda a construção, né? Dentro da pluralidade do Conselho e, na medida do possível, dando aquele suporte, sobretudo na área jurídica, né? Que é a minha praia, não é? No sentido da gente construir, não é, políticas públicas, cada uma para o seu segmento, né? Você no seu segmento, nós no Judaico, né? segmento negro, judaico, aquela maravilha de convivência que nós tínhamos. E com relação à nossa trajetória, eu faço uma advocacia muito de ativismo, né? Eu comecei, basicamente, na Associação Nacional de Advogados Afrodescendentes, né? Foi quando o meu ativismo nessa pauta racial ganhou, eu diria assim, uma consistência maior. Porque antes eu fazia o ativismo de ordem, de OAB, e era muito mais na área de mulheres. Você imagina, eu não sei se você sabe dessa história,
Eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada por três gestões. Gente, Conselheira revelações, essa seccional, live é tudo. As pessoas chegam aqui e vão contando pra gente. Muito bem. 3 gestões. Conte. conselheira seccional também, três gestões. Então, o nosso ativismo na ordem, inicialmente, foi muito mais no viés de gênero, tá? E depois eu agreguei raça, e por uma razão simples. À época, eu me candidatei, ousei, né, Patrícia? Você conhece um pouco minha história e o meu perfil, e a ousadia sempre foi uma marca, embora com muita tranquilidade, mas a gente vai caminhando. Então, o que é que aconteceu? Eu me candidatei à presidência da OAB e nesse período, a OAB, assim, as resistências todas que a gente sabe que tem que conviver e que tem que superar com a questão do preconceito, do racismo e tudo mais. Então, eu montei uma chapa de mulheres e negros. Então, você imagina que foi uma coisa tão, assim, causou tanta perplexidade aos demais candidatos que um deles me considerou invisível enquanto chapa. Mas Oh, ele foi bobo, foi. Só que ele foi bobo, porque isso me rendeu uma folha inteira no antigo Jornal à Tarde, porque eu liguei para o editor na época, hoje falecido, o professor Edivaldo Boaventura, um luminar, e disse, olha, da professor, abençoada memória. eu disse, olha, professor, existe uma outra chapa que não é de pessoas tão influentes quanto as que estão postas, contudo, somos mulheres, aguerridas, negros. Aí ele disse, não, minha filha, pode vir até a redação que eu vou lhe Que dar maravilha. a sua voz, vou dar voz a você também no jornal, como dei as outras chapas. Aí pronto. E assim foi caminhando a minha vida, né? Obviamente perdemos a eleição, mas a partir daquele momento, todas as chapas que se inscreviam conversavam com esse grupo, porque nós passamos a verdadeiramente ter voz política dentro da OAB. Assim começa a minha história na Ordem dos Começou muito Advogados. bem. E Começou muito daí, bem. e daí para frente eu não parei mais, e aí fui para o Conselho Federal. Foi quando o nosso ex-presidente queridíssimo, que acabou de aparecer aí, instalou a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. Foi na gestão dele que essa comissão nasceu, e aí foi quando nós começamos a trabalhar, na época, em parceria, logo em seguida, com a CEPI, não é? Porque aí a ministra era Luísa Bairros, e aí nós Maravilhosa começamos, também. Outra maravilhosa, que já nos deixou, uma guerreira. nos deixou. Aí nós começamos a estabelecer as parcerias de políticas de ações afirmativas, né? E dando também o suporte à sociedade civil. Quer dizer, ela lá no Ministério e nós estávamos aqui na Ordem dos Advogados e dando todo o suporte. Eu lembro que, à época, fazia tipo carreira solo no Conselho Federal, né, como conselheira federal, mas isso não impediu que nós fizéssemos uma excelente gestão. Fizemos um evento, talvez um dos mais belos da minha vida, em Salvador, na época do presidente César, e foi um evento, inclusive, internacional, né? Na época, a minha filha, ela morava nos Estados Unidos e ela fez a tese dela de mestrado foi o conflito de Darfur. E eu consegui trazer, do Sudão, eu consegui trazer o autor desse livro, que era professor dela e que fazia toda a abordagem de Darfur, e mais várias personalidades internacionais. Foi algo maravilhoso.
E foi quando a gente começou a discutir já cotas, discutir a visibilidade do negro na instituição, não é? Os espaços de ocupação, coisas dessa natureza que agora a gente está vendo, como que eu digo assim, desabrochar de uma forma muito legal também. A gente está com uma estrutura sob o ponto de vista de pessoas comprometidas, né? Na verdade, são pessoas comprometidas dentro do sistema OAB e que estão possibilitando que a gente dê continuidade a toda essa trajetória que a gente vem caminhando aí, com o apoio dessas pessoas assim, comprometidas com a causa, com a questão. E é por Olha, aí. tem aqui um elogio a você. Antônia Maria Silvia diz: obrigada, doutora Silvia, por mais uma live com a sua participação. E muitos Um aplausos. beijo. Muitos Um aplausos. beijo Muitos para aplausos. Tem você, aqui, querida. pessoal aqui mandando e vai passando, vai passando. Doutora Silva, vamos perguntar assim, não é, minha querida amiga, a gente sabe, você mencionou a questão das cotas, né? E nós sabemos a luta que foi para que se estabelecesse isso, para que a sociedade brasileira como um todo entendesse um pouco das cotas. Mas se nós não chamarmos por esse nome e chamarmos pelo nome que ela é dentro da democracia, né? Eu acho que fica talvez até um pouco mais claro, porque tem um discurso que ele é estranho ao avanço, né, na sociedade da nossa democracia mesmo, né? Então, para que você tenha uma democracia, você tem os valores, né, muito importantes da democracia, que é a igualdade, a equanimidade, você precisa necessariamente, numa sociedade tão desigual como a nossa, aquela coisa que o pessoal no popular diz assim, né? Você tem que tratar os desiguais como desiguais. Aí nem sempre todo mundo entende isso, mas isso é muito claro no sentido de que se você tem duas crianças que nascem exatamente nas mesmas condições, uma nasce na classe média, eu até dei esse exemplo num outro evento, que é numa outra entrevista, e a outra, né, filha de servidores públicos, né, aquela coisa tradicional brasileira, e a outra nasce numa comunidade, cada uma vai para uma escola, e as duas querem ser médicas. A gente sabe que ao final da trajetória, quando chega aquela idade de se fazer o vestibular ou o Enem, etc., elas não estarão no mesmo pé de igualdade que estavam ao nascerem. E não por nenhum problema de nenhuma das duas, senão pela desigualdade no Brasil, pela falta de equidade, não é? Que é esse distanciamento aí. Então, nas políticas de equidade, considerando também como um valor democrático a diversidade, porque isso tudo está dentro da diversidade, né? A igualdade e a equidade, nós precisamos das chamadas políticas afirmativas, né? E as políticas afirmativas em relação à questão dos negros no Brasil, ela foi de muito sucesso. E a gente está aí lutando pelas políticas afirmativas também na questão de gênero, que é algo que você nos relatou aqui, né? Agora eu quero falar ainda, né, desse aspecto que você trouxe na sua fala, que você fala assim, a nossa primeira chapa, a pessoa invisibilizou, né? Ou seja, invisibilizar esforços e potenciais na sociedade, quando eles estão relacionados a esses grupos, né, que são tratados de forma igual, quando deveriam ser tratados de forma desigual dentro da questão da equidade, né, é um problema ainda maior. Ou seja, é preconceito, e é preconceito de raça, é preconceito de gênero, é preconceito que, no final, prejudica a nossa democracia. Então, a minha pergunta para a senhora, esta senhora, ela é suplente de senador, tá, gente? Tá? Muito bem. Então, assim, né? Senadora, como vai a nossa democracia?
Olha, a nossa democracia, eu acho que não anda muito bem, não é? Por motivos óbvios, né? A gente tem visto que o tratamento não é equânime, como você bem disse, sobretudo em determinados nichos, né? Mulheres, negros, indígenas, né? A gente sabe da necessidade, e é por isso que existem as ações afirmativas, justamente Uhum. na tentativa de minimizar esse desvio, né? Agora, Patrícia, eu também vejo na seguinte perspectiva: a democracia, o Estado é um ser inanimado, né? Um ente inanimado. E, em razão dele ser um ente inanimado, ele precisa de órgãos e seres que os animem. E essa Sim. democracia, ela depende muito desses seres e desses órgãos que, sob as suas conduções, eles sejam animados. E Aham. aí é o X da questão. Então, eu acho que a nossa democracia ela está necessitando de uma participatividade melhor, de uma participação melhor, né? Aham. Eu acho que esse nosso sistema, inclusive de representação, não é? Porque é onde perpassa a nossa democracia, a democracia brasileira, eu acho que a gente está precisando de um pouco de revisão dessa representação e nos aproximarmos mais dessa participação. Porque, em razão dessa representatividade, a nossa voz, e quando eu digo a nossa voz, eu me coloco enquanto povo, né? Ela não está reverberando, ela não está repercutindo, e mais, ela não está se concretizando dentro dos nossos anseios. Então, tem que ter um viés aí de ajuste, porque ou você vai rever os processos, e nós estamos às vésperas, né, de processo eleitoral, e aí eu Verdade. recomendo que as escolhas sejam muito bem feitas e bem pensadas, para que efetivamente essa democracia, ela de fato, né, venha a acontecer, ou, de outra forma, a gente vai continuar com esse sistema claudicante, né? Faz de conta que é. É mesmo que o princípio da igualdade, faz de conta que é, né? Você tem a lei, você tem ela formal, mas objetivamente ela não se dá, e por essa razão nós precisamos de construir esses mecanismos, como é o caso das ações afirmativas, das políticas afirmativas, como você bem disse, para minimizar essas desigualdades. Eu acho que a nossa democracia, atualmente, ela está extremamente claudicante. O que não significa dizer que esse não seja o melhor e o maior sistema, não é, do mundo, né? Com todas as dificuldades, com todas os percalços, mas a democracia, sem sombra de dúvidas, é o sistema que todo mundo quer, né? De governo que todo mundo quer. Então, eu acho que ela está claudicante, mas paciência, a gente pode aperfeiçoar, né? É evidente que tem uma série eu diria assim, de situações que você precisa ajustar, porque assim, você tem um povo ainda que vive mal, que tem o Estado não responde, né? O Estado não responde como deveria. Nós temos uma Carta Federal que talvez seja uma das mais avançadas do mundo,
Contudo, você sabe que, em termos práticos, você tem um sistema de saúde que agora, na pandemia, você está vendo sobre quem recai o maior número de mortes e de dificuldades de acesso. Eu não sei como vai ser essa eleição, né? Porque qual a estrutura que vai se montar, eu não sei como é que o Estado pensa nisso, não sei como é que os tribunais estão vendo isso, os partidos políticos estão vendo isso, porque agora, muito recentemente, nós encaminhamos, enquanto CNTI, aí uma conversa puxa a outra, uma instrução normativa no sentido de garantir a candidatos e a eleitores uma eleição igualitária, porque a forma mudou, tudo mudou. Então, antes, você saía da sua casa, você já sabia o que encontrar, né? Os candidatos da mesma forma, né? Quer dizer, tinha toda uma estrutura já montada. Hoje, eu não sei quantas pessoas têm condições de ter um computador, de ter um bom celular, e eu falo disso em termos, inclusive, de candidatos, para fazerem as suas campanhas. A precariedade que as coisas estão, né? Como é que essas pessoas, enquanto candidatos, e a gente sabe sobre quem recai essa carga maior, né? São aqueles candidatos que socialmente não têm uma condição de estar articulando melhor, não é? Mas eu penso que mudou para todo mundo. Para os eleitores, pior ainda. Como é que está em pandemia para voltar? Qual é a estrutura, não é, que os partidos, que o tribunal direcionou, enfim, como é que essa coisa vai acontecer? Nós encaminhamos uma IN para o Conselho, dando algumas pistas, né, de algumas coisas que nós pensamos, mas isso está muito complicado. Então, assim, para pontuar um pouco como é que vai ficar essa nossa democracia, né? Essa questão que você traz, ela é muito séria. Mas vamos dar, olha, tem um monte de gente aqui. Bernardo Quadros, um grande músico, entrou aqui. Oi, Bernardo, tudo bom? Alegria em te ver, tá lindo aqui de ver as pessoas que estão aqui. Tem perguntas, eu vou te fazer mais tarde, mas é muito interessante essa... É muito Laina interessante. Baiana. Olha aí. É muito interessante essa sua colocação, porque, na verdade, a gente está com uma eleição com... eu hoje estava conversando com um advogado especializado nessa questão de campanhas, Tony Chalita, se não me engano. E a gente estava ouvindo sobre a questão das regras eleitorais. Ou seja, são regras eleitorais, permissões e proibições de um mundo que não existe mais. Né? Ou seja, a gente está numa campanha, no meio de uma pandemia, com toda essa precariedade que você traz, e a regra eleitoral está falando assim, não pode botar banner, sei lá, não pode essas coisas. Só que essa eleição específica, quem vai querer pegar o santinho da mão de quem? Né? Sim. Por conta até do medo. Então, você sai, você não quer pegar nada da mão de ninguém, você quer passar ao largo dessas coisas. Mas a regra diz, não, olhar, então você olha e diz assim, não, eu olhei e registrei e tal, ok, mas aí está proibido. Então, assim, é uma coisa... Marcelo Zarif entrou aqui, um amigo. Então, essa coisa é completamente fora. Eu fico muito feliz que a OAB, enfim, que a sua sessão esteja preocupada com isso, porque não faz nenhum sentido as regras para as regras que foram construídas para uma eleição presencial, em pleno verão, com todo mundo na rua, aquela coisa toda, e aí até a própria preocupação, não vamos sujar a rua, né? Não vamos fazer isso, aquilo, aquele monte de coisa. Só que a gente está num outro período. E fora essas questões
que você traz, que são atinentes à questão da desigualdade, né? Que é o próprio acesso à tecnologia. Então, a gente considerando, né, que as plataformas digitais, aliás, a Amaivos é uma plataforma digital de atendimento criada 20 anos atrás, e Amiga, você pelo está Tony ótima, Piccolo, viu? pelo Tony Piccolo, e é uma ONG Intercrenças, então tem lá gente que escreve Leonardo Boff, Dom Guarani, budistas, judeus, enfim, com artigos e Amiga, também me dê só um atendendo. minuto, que tem um monte de gente aqui, amigos, Mirella, Antônio Lizardo, Carla Meura, tanta gente maravilhosa. Um beijo para vocês, viu? Desculpa, amiga, mas são pessoas que Nada. Eu estou pegam vendo os o que eu não pessoal vejo. entrar, e estou aqui divulgando a ONG Amaivos. É uma ONG Uhum, Intercrenças, começou há 20 anos atrás, foi pioneira. Quando antes de uhum. você entrar, eu estava falando isso, ela foi pioneira nas plataformas digitais, nesse tipo de atendimento. Ela também é uma ONG que está aí na defesa da democracia, tem temas de sustentabilidade, enfim, e um pessoal muito sério lá nela. Mas a realidade maior, né, e tem um número muito incrível de pessoas que acessam essa plataforma. Mas a nossa realidade atual é de muita dificuldade ao acesso, né? E a gente está vendo isso nas escolas, na educação. Eu Uhum. participei de todos os debates durante mais de 2 anos, né, da Base Nacional Comum Curricular, e ouvi aí nesse Brasilzão todo. Eu acho que quando eu estive na audiência pública no Ceará, Fortaleza, em que um professor tinha caminhado 26 quilômetros a pé para Uhum. chegar até a audiência pública. Outros Uhum. professores relatavam que a escola não tinha, ela tinha fossas ainda, as escolas deles não tinham ainda banheiros. Agora, você imagina escolas nesse Brasilzão que têm fossas, não vai ter um computador lá colocado para essas crianças, para esses estudantes. A mesma coisa se dá na questão das eleições, Leitora. que É. serão totalmente desiguais, né? São municípios, né? Então a gente tem 5.600 e quase 5.700 municípios no Brasil, e Municípios. E é por certamente isso. eles não estarão em pé de igualdade. Então, assim, é louvável, louvável esse esforço que vocês estão fazendo. Eu não sei se dará tempo, não é? Não sei Pois como é é, que isso. funciona. Eu conversava com um conselheiro exatamente isso, porque eu fiz um webinar com um outro grupo e eu falava com ele, e ele é da ordem. Ele disse: Olha, Silvia, tranquilize seu coração, porque se não der para essa eleição, quem sabe? Eu digo: bom, a próxima, eu espero em Deus que a pandemia não esteja mais. Mas o Tomara. fato é que se desse para ser agora, porque você veja, Patrícia, a comunidade quilombola, comunidade dos Os indígenas, indígenas, como é é verdade. que isso vai ser processado? E eles vão deixar de exercer a sua cidadania? Por isso que eu digo, a democracia tá já é claudicante. E com essa pandemia, eu acho que as coisas se agravaram de uma forma assim terrível. Então, assim, a gente tem que fazer o que está fazendo mesmo, né? Sugerir, encaminhar e ver se chega a tempo e se sensibiliza, né, quem pode fazer alguma coisa, né? Porque a nossa recomendação é no sentido de que os partidos assumam por isso e os tribunais também, não é? No sentido de ver como é que essa organização vai acontecer, minha amiga. Mas É. é isso aí. Mas tem uma coisa boa nessa eleição, que foi uma mudança na lei, fazendo com que os partidos efetivamente praticassem aquela proporcionalidade de 70% e 30% de gênero.
né? Que Sim, ficam dizendo assim, é 30% de mulheres. Não, a lei diz que é 30% de um gênero e 70% do outro. Tem que ter pelo tudo. menos isso. Pode ser de homens também, nós podemos sonhar com isso. Mas o que fez com que... Chega nada nem vai contra lá. aí os meninos que estão na live. Mas, então, pelo menos isso está acontecendo e a gente vai ter uma eleição pela primeira vez com o maior número de candidatas mulheres. E isso é um avanço na questão de gênero na nossa democracia, apesar de ainda não ser, obviamente, uma representação das mulheres, porque a gente sabe que nós temos muito mais mulheres aí na população brasileira. Mulheres no Uhum. comando, disse a Ju S. Lopes. Tony Piccolo rindo um monte lá, né? Mas olha só, pessoal que está nos assistindo, muitíssimo obrigada pela presença. Vocês podem fazer perguntas, viu? E aí, conforme a gente vai caminhando, eu vou fazendo as perguntas e passando aqui. Eu sou nova nessa tarefa, hoje é a minha terceira live e eu tenho amigas e amigos muito bonzinhos e condescendentes comigo, que topam que eu os entreviste com essa inexperiência toda. Mas Então, não parece, não está parecendo. Você está catedrática. Aliás, estou... você é boa em tudo que faz, não é? Não Opa! é novidade nenhuma. Olha, entrou uma Opa! amiga aqui, ó, Joilce Santana e Antônio Lizardo também entraram aí, dois amigos. Uma amiga do Rio Grande do Norte. Joilce, maravilha. Que maravilha, muito bem-vindo, Rio Grande do Norte. Gente, a gente está aqui no Brasil todo. Tem gente do Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, muito bacana. Olha aqui, o Tony Piccolo fez uma pergunta para a gente, mas óbvio que é você que vai responder. Ele perguntou, como vocês veem o problema do racismo hoje no Brasil? Melhor ou pior que antes da redemocratização? E quem está aí nos assistindo pode fazer perguntas também, que eu vou lendo aqui, tá, pessoal? Muito bem. Estamos melhores ou piores do que na nossa Olha, redemocratização? o racismo é pior em qualquer situação. Antes ou depois, ele continua sendo uma pecha perversa, odiosa e que em nada acrescenta à sociedade. Enfim. Agora, o que eu posso pontuar é que, por força dessa nossa mobilização, do próprio movimento negro e das instituições que hoje já exercem uma escuta e uma mobilização maior, não é? A própria criação dos conselhos, eu acho que também ajudou muito, não é, a essa proximidade da voz das ruas, dos movimentos sociais, do movimento negro, no sentido de estar intermediando com o governo, no sentido de elaborar políticas públicas. Eu acho que hoje nós vivemos momentos menos desastrosos no sentido de políticas afirmativas, né? Você imagine que hoje na UAB nós estamos em uma campanha acirrada de cotas raciais para advogados e advogadas. Então, isso é um avanço que até alguns anos atrás seria impensável. Como eu disse, eu fazia carreira solo. Ontem nós conseguimos aprovar no Cadastro Nacional de Advogados o item raça e cor, não é? Por que isso, Patrícia? Porque nós não sabíamos, não tínhamos dimensão de quantos éramos. E, assim, a nossa representatividade é uma coisa pífia no interior da OAB.
Então, toda essa movimentação é uma sinalização de que as coisas mudaram, né? E eu não só no plano individual, mas como no plano institucional também, porque o plano institucional, quer dizer, o racismo, a gente sabe, a gente viveu num conselho, ele é muito bem estruturado, não é? Ele tem assim nuances muito bem articuladas. Então, para que a gente venha desconstruindo isso, sobretudo no seio das instituições, e uma instituição como a Ordem dos Advogados, não é fácil. Mas nós ontem tivemos uma vitória extraordinária e à unanimidade. Quer dizer, hoje, esse item no cadastro, ele está inserido, será inserido no regulamento geral da Ordem dos Advogados, no artigo 24 e no provimento 95, quer dizer, é lei. Então, todas as seccionais hoje terão que inserir no seu cadastro esse informe, não é? À luz do IBGE. Estamos fazendo o dever de casa, claro, porque se nós estamos tão envolvidos em cotas, a DPF, você falou, no Supremo, né? Fizemos defesa, defendemos no serviço público, então chegou a nossa vez, né? Acho até que um pouquinho atrasado, mas que bom que chegou. Nós temos um presidente hoje, o doutor Felipe, uma pessoa sensível, com a escuta excelente, tem nos dado um apoio maravilhoso, o vice-presidente também, doutor Luiz, que é um baiano, e nós estamos, assim, caminhando. Então, eu asseguro ao nosso companheiro aí de live de que as coisas estão melhorando, né? Estão melhorando muito. E É na muito própria importante. educação. É muito importante você falar isso, e tomara que esse movimento ele reverbere, né? Eu acho que você, ao narrar aqui para a gente as medidas que estão sendo feitas e essa luta que vocês estão fazendo na OAB, nos dá a dimensão exata de por que a OAB foi essa instituição tão respeitada que caminhou, né, ao lado, na construção dos conselhos de direitos, não é? Sempre presente nos conselhos de direitos e até com um lugar preservado aí como uma instituição da sociedade civil, que né? E que avança e ajuda a sociedade e os governos a avançarem em causas e em pautas que são de extrema relevância para a nossa democracia. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa iniciativa que vocês estão tomando na OAB e, quiçá, ela tenha muito sucesso e reverbere como ondas para outras carreiras também, né? E que outros conselhos de representativos de classes, né? Como, por exemplo, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Medicina, também se inspirem aí na OAB e façam o dever de casa, como você falou, não é? Porque é muito importante que a gente tenha psicólogas e psicólogos negros, é muito importante que nós tenhamos médicos e médicas negros e negras, e cirurgiões e cirurgiãs, enfim, artistas, e por aí vai. Então, assim, eu saúdo com muita alegria e já envio bênçãos judaicas aí de muito sucesso, né? Depois a gente fala um pouco dessa questão do Estado laico e da religião. Mas temos aqui uma artista que faz uma pergunta, olha aqui, ela é de dentro da minha costela, uma jovem artista, e ela diz o seguinte: como entender a cidadania considerando o que entendia-se por cidadão quando criaram o termo? Como é possível uma igualdade se a cidadania nunca foi plena para todos? Olha, uma pergunta séria. Vamos lá. Todas foram sérias, mas é uma coisa complicada, né? Porque se as pessoas não respeitam, né, o próprio cidadão, como é que você vai respeitar o exercício dessa cidadania, não é? O pleno, a legitimidade de você
vê os seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais, não é, em plena ação, não é, em pleno exercício. Então, se você não tem respeitado a sua cidadania, evidentemente que esse exercício fica prejudicado. Agora sim, eu acho que nós precisamos também nos apossarmos, não é, dessas ferramentas e, tipo assim, como é que diz assim, forçar um pouco, né, essa barra, porque o que a gente não pode é recuar, né? É recuar. É como você falou aí de uma questão que eu achei muito interessante quando você falava da questão da equidade, quando se dizia muito que a questão era de mérito, né? A questão Isso. da meritocracia, não é? E que a gente sabe que a coisa não é bem por aí, que tem a ver um pouco com cidadania, não é? Hoje eu dizia numa live mais cedo, eu não quero ser pontinho preto, porque, tipo assim, você deu certo, fulaninho deu certo. Não, não, mas a gente não quer isso, não. A gente quer oportunidade para todos e seguramente a sentença do menino João Pedro, que foi assassinado aí no morro, seguramente João Pedro vai ser um pontinho preto, como eu, como a minha colega que estava falando comigo, se ele tiver chance, se ele tiver oportunidade de sobreviver, de acessar uma boa escola, de acessar uma boa universidade, não é? Isso é exercício de cidadania, porque está garantido na Constituição Federal, direito à educação, saúde, moradia, segurança pública, que é para proteger o cidadão, não para matar o cidadão. Isso é exercitar a cidadania. Agora sim, a gente precisa, primeiro, ter essa informação, né? Essa informação e ter garantida a formação para o exercício da cidadania. E é isso que nos falta. Mas é como eu digo, a gente, diante disso aí, não pode também cruzar os braços nem recuar. Vamos votar, vamos embora caminhar, vamos eleger pessoas que tenham compromissos com a gente nessas questões, né? E lutem por nós mais adiante, enfim. Tem uma série de mecanismos aí que poderão ser desenvolvidos não para resolver como um todo, mas minimiza muito essas questões, né, que nós sofremos no dia a dia. Doutora Silvia, então, assim, só para a gente fazer um apanhado assim, do que foi dito um pouco até aqui, o que está se dizendo é o seguinte, a desigualdade, né, e a falta de equidade, elas estão no âmbito da cidadania. Né? A meritocracia é uma outra coisa. Então, quando se pegam essas duas coisas e se misturam, a gente faz uma bela miscelânea, uma boa confusão e a salada sai ruim, né? Não sai gostosa, né? Porque aí você mistura aquele negócio todo e não é uma boa receita. Né? Então, assim, a gente precisa ter consciência disso, de que as políticas afirmativas, elas são políticas de redução, né? De desigualdades e de diminuição da equidade, né? Ou seja, desse distanciamento que se tem na sociedade brasileira. E que isso é uma construção e é um avanço, nós estamos dela. E aqui temos a Joyce Santana, 123, que falou e concordou com você, falando, estamos avançando lentamente, mas avançar lentamente nos faz fortes. Então, aí está o recado da Joyce Santana para a gente. Eu queria ainda, estou aqui vendo o tempo, que essa coisa da live ela vai ficando assim boa, e aí vai acabando o tempo do Instagram. Mas eu queria que a gente falasse ainda um pouco sobre a questão do Estado democrático de direito, que você falou, ou seja, que é um Estado laico, e desse direito individual à religião, né? E como é que essa coisa está no Brasil hoje em dia?
Você acha que está uma grande confusão? A gente vê religiosos misturando, né, as questões da sua opção individual com o Estado, a gente vê gestores públicos, né, esse ente, os entes federativos, vamos dizer assim, né, os governos na sua parte executiva, fazendo essa grande confusão e às vezes invadindo e até, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem questões volta e meia com essa tensão que se dá na sociedade brasileira do carnaval, não é? Que é uma expressão de cultura popular belíssima, uma das maiores do mundo, nós que somos a cidade dos mega eventos, né? E a gente vê essa tensão na própria sociedade civil. Mas a gente tem visto nos últimos anos um avançar, né, de determinados segmentos sobre o Estado e uma tentativa de retirar do Estado a sua característica da laicidade, que é um valor, né, do Estado democrático. Como é que a senhora, que é uma mulher religiosa, que eu sei, que também sou, né? Porém somos democratas e defendemos o Estado laico, mas, enfim, como é que você está vendo essa questão e como a gente pode caminhar para fortalecer a laicidade do Estado sem também burlar, digamos, o direito do indivíduo? Patrícia, o Estado é laico, é constitucional. Então, a tônica é o respeito às suas escolhas, às suas opções. Então, se você quer o exercício religioso, você não pode estar à frente do Estado. Então, você vai ter que Aplausos! A lacrativa, gente! Lacrou, acabou, pronto. Foi isso. Você tem, olha, amiga, você tem que estar num púlpito de igreja, ou na sua paróquia, ou na sua mesquita, fazendo outras coisas, se você não tem a capacidade de conviver com as normas e com o regramento das leis sobre as quais você vive. Se isso não é possível, você vai fazer uma outra coisa. Porque para você estar em determinados locais, você tem que respeitar a laicidade do Estado. É lei, acabou. Você precisa respeitar o outro, você precisa respeitar as leis, né? E, enfim, não dá para você misturar as coisas. Você sabe que a sua amiga é religiosa, sim, né? Mas é como você. Mas tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Como diz a minha filha mais velha, né? Nós somos de famílias ditas tradicionais, porém mulheres sofisticadas, não é? Isso é uma coisa importante de observar, não é? Então, é isso. É lógico. Não. E você sabe que quando eu digo isso, você não me conhece de agora, é a minha posição em qualquer situação. É o respeito, cada pessoa tem a sua direção, a sua condução, né? A lei. E outra coisa, as leis estão aí para serem cumpridas, né? Então, a gente não tem lei para fazer de conta, né? Eu estou olhando aqui, nós temos 2 minutos para terminar a nossa live. Então, nós vamos agora o último tema, que é a questão dessa campanha feita pelo CNJ, e aí que você é da OAB, a campanha do X vermelho. Não é? A gente sabe que na pandemia aumentou a violência contra a mulher, e aí em todo mundo, que é uma coisa muito triste, né? E vem essa campanha que eu queria que você falasse um pouco, porque você, inclusive, num dos vídeos que eu assisti, é lá
a garota propaganda dessa campanha importantíssima. Então, conte para a gente rapidamente, porque nós temos aqui, olha aqui, 1 minuto. Pois é, então, não a violência à mulher, não é? Essa campanha ela nasce em parceria com o CNJ, a OAB também já estou, e para que as mulheres, houve um aumento extraordinário de 13 agressões. segundos. Então, essa é uma forma, isso é uma tortura. Vai na farmácia e mostra o X. E mostra